paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, meu amigo e minha amiga, e no meu coração e no nosso coração, e permaneça agora e para todo sempre. Amém. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês e para o nosso coração, uma palavra muito importante que Deus fixou na sua escritura, no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18. Olha o que diz aqui: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vamos repetir. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Toda vez que nós falamos da Igreja Apostólica da Nova Aliança em Cristo, nós ressaltamos que a Igreja Apostólica da Nova Aliança em Cristo não veio para ser mais uma igreja, não veio para ser mais uma porta aberta, mas veio para ser uma igreja de diferença, uma igreja para fazer a diferença, uma igreja para mostrar a diferença, uma igreja para mostrar para aqueles que estiverem nela a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Nós ressaltamos que na Igreja Apostólica da Nova Aliança em Cristo, nós acreditamos com toda certeza que Jesus, ao nos acolher nesta igreja, e quando nós professamos a nossa fé nessa igreja, ou seja, no Senhor Jesus, única e exclusivamente no Senhor Jesus, nós estamos dentro desta bênção que está em Malaquias, que diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e quem não o serve. Mas não é esta a única vez que Deus coloca este dilema, esta posição para nós todos. Se nós formos no livro de Êxodo, no capítulo 10, no capítulo 8, no versículo 23, nós vamos ver uma afirmação de Deus, uma afirmação muito importante que nos toca a nossa vida. Ele diz assim: farei distinção entre o meu povo e o teu povo, Faraó. Amanhã se dará esse sinal. Deus aceitou o desafio de Faraó e disse: então mostrarei a diferença entre o meu povo, diz o Senhor Deus Pai, e entre o teu povo, Faraó. Isto é que nós queremos que haja na Igreja Apostólica da Nova Aliança em Cristo, onde Deus vai fazer a diferença entre o povo dele, aquele que aceita o Senhor Jesus como o único Senhor, o único Deus, o único Filho de Deus vivo, e aquele que não aceita. E esta diferença ele vai fazer entre o povo que será dele, aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor, e entre o demônio, o povo do demônio, que é aquele que não o aceita. Quando nós colocamos na nossa vida, que nós que aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, só o Senhor Jesus, tão somente o Senhor Jesus, quando nós cremos nisso e quando nós agimos dessa maneira, nós vamos ver a diferença do povo de Deus, do povo de Cristo, entre o povo do Satanás, entre o povo que não é de Deus, entre o povo que é perverso, entre o povo que não é justo. A condição é que nós sejamos de Deus, é que nós tenhamos Jesus no nosso coração, é que nós aceitemos o Senhor Jesus como Filho de Deus vivo e o confessarmos nesta terra. Mas onde está a prova desta diferença? Vamos verificar onde está a prova dessa diferença. Aqui no próprio livro de Êxodo, quando Deus diz assim: Faraó, você vai ver a diferença entre o meu povo e o teu povo. Você não quer deixar o povo sair daqui da terra do Egito? Então você vai ver a diferença do meu povo para o teu povo. Vamos repetir a história. O povo de Israel era escravo do povo egípcio. E eles moravam no Egito, como escravos do povo do Egito. E Deus resolveu libertar esse povo após 430 anos de escravidão. Olha, escravidão quase da idade do Brasil.
Escravidão quase o tempo que o Brasil foi descoberto até agora. Uma escravidão de 430 anos que o povo judeu se subjugava ao povo egípcio, na época a maior nação do mundo. Deus, quando resolveu tirar o povo de lá, ele encontrou a barreira da oposição de Faraó, de seus oficiais e de todo o povo egípcio, que não queria ficar sem a mão escrava, sem a mão de obra escrava do povo judeu. E eles se opuseram à saída do povo judeu. E não queriam deixar o povo judeu sair do Egito. Não queriam dar a liberdade ao povo judeu que Deus queria dar. E quando Deus viu que o coração de Faraó estava empedernido, que Faraó não aceitava a decisão de Deus de libertar o seu povo, Deus lança um desafio e diz: Faraó, você vai ver a diferença entre o meu povo, o povo que é meu, e o teu povo, o povo que é teu. Ainda hoje, meus irmãos, ainda hoje, Deus faz a diferença entre o povo dele e o povo que não é dele. Por isso que a Igreja Apostólica Nova Aliança em Cristo, ela tem por lema ser um povo de Deus, exclusivamente de Deus, um povo de Jesus, exclusivamente de Jesus, para que nós vejamos a diferença entre o povo da Igreja Apostólica Nova Aliança em Cristo e o povo que pertence a Satanás, que não pertence a Cristo. Porque está escrito na Escritura: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E aqui, no desafio a Faraó, Deus diz: Faraó, e você verá a diferença entre o meu povo e o teu povo. E vamos ver qual foi essa diferença. Quando Deus fez a primeira praga, que foi a praga do sangue, todos os rios do Egito, se transformaram em sangue, de maneira que o povo egípcio não podia beber a água dos rios, porque a água de todos os rios do Egito tinha se transformado em sangue, menos as águas dos rios do território de Gósen. O que é o território de Gósen? É o território onde estavam os judeus, onde estava o povo de Deus. Já aí Deus fez a diferença. Na primeira praga, Deus já fez a diferença, dizendo: olha, vocês egípcios terão seus rios transformados em sangue, ao passo que lá em Gósen, onde está o meu povo, eles beberão água límpida, porque Deus faz a diferença entre o seu povo e o povo que não é dele, e o povo que é de Faraó, o povo que é do inimigo, o povo que é perverso, o povo que não admite Cristo na vida deles. Então, já que na primeira praga nós vimos a diferença, enquanto o povo judeu estava em Gósen bebendo água límpida do rio, o povo egípcio não podia beber água, porque todos os rios tinham se transformado em sangue. Diz a Escritura que os egípcios tiveram de cavar água para poder beber, porque não tinham aonde beber água. Isso na primeira praga. Na segunda praga, que está em 8:3,